E aí, galera, vamos continuar falando de anatomia comparada dentro da zoologia, falando especificamente de sistema circulatório. Vamos comparar o coração dos vertebrados, que inclui peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Como que é o coração deles? Nós já comentamos o que é sistema circulatório aberto, fechado, o que é sistema circulatório completo e incompleto, o que é circulação simples ou dupla. Vamos lá, ver o coração de cada um deles. Senhoras e senhores, peixes apresentam um coração bicavitário. Eles têm um átrio só e um ventrículo. O sangue entra pelo átrio, o átrio contrai para o movimento chamado sístole, enquanto o ventrículo faz o movimento de diástole, que é o relaxamento. E aí o sangue sai do átrio para o ventrículo e o ventrículo depois faz a sístole, jogando o sangue aqui direto para as brânquias dos peixes. Então perceba, não ocorre mistura de sangue arterial com sangue venoso, por isso a circulação de peixe é completa. Claro, ele não tem como misturar sangue, tem duas cavidades só um átrio e um ventrículo. E eles apresentam circulação simples porque o sangue passa uma vez só a cada volta. Falamos disso na aula anterior. Agora vamos ver o coração dos anfíbios. Olha só que legal. O coração dos anfíbios já é mais evoluído. A gente consegue ver a evolução acontecendo aqui, né? O coração dos anfíbios apresentam dois átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo. Cuidado, você vê um coração de frente, galera, igual você está me vendo aqui de frente, ó. Esse é o meu lado direito, esse é meu lado esquerdo. Então, ó, esse é o lado direito do coração. Você sempre vê o coração de frente. Então, se você tiver dúvida qual que é o direito e o esquerdo no coração, cumprimente o coração. Fale, ei, coração, beleza? Pega na mão dele. Ninguém segura na mão do indivíduo assim, né? A gente pega a mão direita com a mão direita, mão esquerda com a mão esquerda. Então, é cruzando, ó. Então, aqui, ó, cruza aqui para você entender que esse é o átrio direito, esse é o átrio esquerdo. Beleza. Porém, os anfíbios têm um ventrículo só. O coração dos ventrículos é tricavitário. E aí, galera, por isso que os anfíbios apresentam circulação incompleta. Por quê? Porque o sangue chega aqui, ó, no átrio direito, arterial, rico em oxigênio. E o sangue chega aqui no átrio direito, venoso, rico em gás carbônico. Quando acontece a sístole atrial e a diástole ventricular, o sangue desce para o ventrículo e aqui mistura sangue arterial com sangue venoso. E agora o coração dos répteis. Os répteis têm um negócio muito bacana, porque os répteis, eles já começam a apresentar aqui o septo ventricular que vai dividir o ventrículo. Então já dá para a gente dizer que existe o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então dá para perceber aqui que ainda o sangue vai se misturar, né? Ainda vai se misturar. Então os répteis também apresentam sistema circulatório incompleto, porque mistura sangue arterial com sangue venoso. Mas aí dentro do grupo dos répteis nós temos a ordem crocodiliana e os crocodilos já apresentam o ventrículo totalmente dividido. Existe o ventrículo direito e o esquerdo independente um do outro. Os répteis, a gente já diz que os répteis apresentam um coração tetracavitário, hein? Mas aí tem um detalhe, hein? Cuidado, hein? Isso é um detalhe. O coração dos répteis, melhor, no coração dos répteis não acontece mistura de sangue arterial com sangue venoso. Mas fora do coração, lá no encontro de umas veias chamado forame de Panisa, lá no forame de Panisa ocorre a mistura de sangue arterial com sangue venoso. Por isso, os répteis, até mesmo os crocodilianos, ainda assim apresentam sistema circulatório incompleto. Porém, no coração dos crocodilianos não ocorre mistura do sangue arterial com sangue venoso. Agora, quem apresenta sistema circulatório completo, totalmente, sem mistura em momento nenhum de sangue arterial com sangue venoso, são aves e mamíferos. Aqui, nesse grupo, nós temos um coração 100% tetracavitário. 2 átrios e 2 ventrículos. Do lado direito, atenção com essa dica, do lado direito só transita sangue venoso e do lado esquerdo só transita sangue arterial. E aí quando acontece a sístole atrial, o sangue desce para o ventrículo porque no ventrículo está acontecendo a diástole ventricular. E aí de repente acontece a sístole ventricular e o sangue é expulso do coração para as artérias. E para que o sangue do ventrículo não volte para o átrio, existem essas válvulas aqui
entre o átrio e o ventrículo, que são as válvulas atrioventriculares, que impede essa volta, esse refluxo de sangue que caracteriza o sopro, né? Tem pessoas que têm problema no coração, tem sopro no coração, é isso, essas válvulas não funcionam bem. Detalhe, a válvula do lado direito é a válvula tricúspide e a válvula do lado esquerdo é a válvula bicúspide, que também pode ser chamada de válvula mitral. Mitral vem da mitra, que é o chapéu lá do bispo, que tem duas abas, igual aqui tem duas abas. A válvula bicúspide tem duas abas que fecha para impedir o sangue voltar. E a tricúspide tem 3 abas que também fecham para impedir o sangue voltar. Inclusive o barulho do batimento cardíaco é o barulho do batimento das válvulas, que fica lá, ó. Toda vez que ela fecha, ela bate. Galera, para fechar, hein? Veja essa imagem aí. Qual a diferença entre artérias e veias? Tem tudo a ver com isso aqui, ó. As artérias são os vasos sanguíneos que levam o sangue do coração para as outras partes do corpo. Então veja bem, as artérias estão conectadas com os ventrículos, aqui ó, todos os casos. As artérias, elas pegam o sangue dos ventrículos e mandam para fora do corpo. E as veias mandam o sangue para o coração. Então as veias são aquelas que chegam nos átrios, em todos os casos aqui ó. E nessa imagem que vai aparecer para você, você vai ver outra diferença marcante. Perceba a parede muscular das artérias e as veias. As artérias têm uma parede muscular muito mais forte, que é para resistir à pressão quando ocorre a sístole ventricular e o sangue é lançado dentro das artérias. Para segurar essa força, essa pressão toda, a artéria tem que ter uma parede muscular mais forte do que a veia. A veia tem uma parede muscular mais fina, mais delgada. E ela, para conseguir fazer o sangue transitar por ela, as veias, elas apresentam válvulas. Então a característica de veia também é que tem válvulas para impedir a volta do sangue, porque o sangue sobe pelas veias devagarzinho ali, empurrado pela contração da musculatura esquelética. Enquanto o sangue transita pelas artérias, pela pressão da sístole ventricular. Por isso que a nossa pressão sanguínea, volta para mim aqui, a nossa pressão sanguínea, ela é medida em quê? É medida na pressão do sangue na artéria. Isso é que é a nossa pressão, que é 12/8, já falamos sobre isso. Agora volta a imagem de novo. Percebe um outro vasozinho que tem aí? Esse vasozinho aí são os capilares, são os vasos mais fininhos. É neles que ocorrem as trocas de nutrientes ali, quando o sangue entrega o oxigênio para as células, quando recebe o gás carbônico dela, quando o sangue entrega a glicose que ele pegou lá no sistema digestivo e manda para as células, lá nos tecidos. É a nível de capilares que acontece isso. São os 3 tipos de vasos sanguíneos. Artérias, veias, que se ramificam em arteríolas e vênulas, e os mais fininhos de todos, fino como um fio de cabelo, por isso capilares, são esses vasos aí capilares. Volta para mim aqui. Então é isso, galera. Falamos da anatomia comparada, falando dos corações dos vertebrados e ainda dando essa dica top para vocês do tipo de vaso sanguíneo, artérias e veias. Valeu, galera. Grande abraço. Até mais.